E aí nós chegamos no terceiro relacionamento, que é o relacionamento maduro com Deus. E eu gostaria de aprofundar nesse ponto, porque a gente não precisa falar daquilo que é errado, mas a gente precisa falar daquilo que é certo. E eu acredito que este é o tipo de relacionamento que Deus quer para nós. É o tipo de relacionamento para o qual Deus nos chama. Um relacionamento maduro com Deus. Ao contrário dos dois tipos de relacionamentos anteriores, esse é marcado pelo amor de Deus. Isso nos leva de volta à frase com a qual eu iniciei o sermão hoje. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, a gente só vem a Deus pelo amor. Ele só está nos chamando pelo amor. O seu método, o seu modo de agir é o amor. Tudo que nós vemos Deus fazer por nós foi amor. Não tem outro motivo, não tem uma outra motivação que moveu a mão de Deus para agir a nosso favor, a não ser o amor. Não tem nada que explica tudo aquilo que Deus fez por nós, se não for o amor com o qual Ele nos amou. Eu estou cada vez mais convencido de que a maior e mais extraordinária revelação de Deus à humanidade é o fato de que Ele está nos atraindo pelo seu amor. Deus quer que nós o amemos. É isso que Deus tem em mente. Ele quer que nós o amemos. Não é por acaso que o maior dos mandamentos, registrado nas Escrituras, é ame o seu Deus. Em forma de mandamento, uma ordem deixada pelo Criador, para que nós o amemos. Esse é o mais importante dos mandamentos, porque ele restaura a ordem das coisas. Nós fomos criados por Deus e no estado de perfeição da sua criação, era assim que as coisas funcionavam. O amor estava direcionado para Deus, tudo estava perfeitamente ordenado e cada coisa estava no seu lugar. E o nosso amor estava direcionado para Deus. Mas aí veio a queda. O homem desviou-se de Deus e, portanto, deixou de amá-lo e passou a amar tudo quanto foi tipo de bens. Por isso é fácil a gente concluir que faz parte do plano de Deus, no plano da redenção humana, restaurar a ordem das coisas. E se Deus está restaurando a ordem das coisas, em última instância, Deus está trazendo de volta o amor, o nosso amor para o lugar onde ele deveria sempre ter permanecido, que era na pessoa de Deus. Porque é só aí que nós vamos encontrar felicidade, plenitude de vida. Quando nós aprendermos a amar aquilo que deve ser amado, da forma como deve ser amado, na proporção que deve ser amado, com o amor que deve ser amado. Então, se o plano da salvação envolve restauração de todas as coisas, a primeira coisa que se perdeu foi o amor a Deus. Isso foi a primeira coisa que se perdeu. Portanto, vai ser a última a ser colocada no lugar novamente. Então, Deus sabe que nós devemos amá-lo para o nosso bem. Deus sabe disso. Por isso ele colocou como uma ordem nas Escrituras. Mas o que significa amar a Deus? Como podemos amar a Deus se o nosso coração é tão contrário a Deus? E por que Deus tem que colocar o nosso amor a Ele em forma de mandamento, em forma de uma ordem? É possível ordenar o amor? Ama-se por decreto? Ama-se por ordem? É assim que funciona? Rapazes, você fala isso para sua namorada? Maridos, você fala isso para sua esposa? Esposa, você fala isso para o seu marido? Você está ordenado a me amar. É um dever seu me amar. Deus sabe que não se pode ordenar o amor a ninguém. Ninguém ama por decreto.
Ninguém ama por lei, e muito menos por ameaça. Ó, se você não me amar, né? É assim que funciona? O coração humano se comporta assim? Não, o amor precisa ser conquistado. O amor precisa ser atraído. Deus sabe disso. Deus nos atrai pelo seu amor. Mas por causa da nossa natureza corrompida, Deus, ele segue alguns estágios. A sabedoria divina é uma coisa maravilhosa. Deus, ele segue alguns estágios nesse processo de nos atrair para Ele. Ele sabe que, deixados a nossa própria natureza, nós não vamos amá-lo. Porque o primeiro objeto do nosso amor é nós mesmos. É o amor próprio. Você é um amante de si mesmo. E você ama você mesmo mais do que tudo nesse mundo. Como competir com isso? Deus sabe disso. Então Ele precisa nos reeducar. Ele precisa nos educar. Paulo, quando escreve para Tito, ele fala sobre isso, sobre a graça de Deus. Ela é uma graça que foi revelada para nós e ela foi nos educando. Você não descobre isso no primeiro dia que você se converte. Você não sabe disso um mês ou um ano depois que você se converte. Pode até saber, mas você não consegue praticar isso. Porque você precisa ser reeducado até você aprender que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus segue alguns estágios, e para ilustrar isso, eu gostaria de usar aqui a figura do relacionamento de um pai com um filho. Qual que é o maior desejo de um pai para com o seu filho? O que um pai mais quer? Ele quer que o filho o ame. Ele quer que o filho cresça, que o filho o ame, que o filho o obedeça, que o filho possa ser uma boa pessoa, que ele possa ser uma pessoa de bem para o mundo. É tudo que um pai quer para um filho. Mas o que ele almeja de volta do filho? Ele perde noites de sono lá, se bem que é a mãe que perde mais, né? Mas pensa também no amor da mãe para com o filho. Ele tem todo esse trabalho de criar o filho, o que ele quer em troca? O que ele espera em troca? No mínimo, ele quer que o filho o ame. E não tem nada de errado nisso. É claro que um pai ama o seu filho desde o primeiro momento que ele sabe da sua existência. Então eu vou usar esse exemplo do relacionamento de pai com o filho aqui, porque eu vejo aí 3 estágios da vida no relacionamento de um pai com o seu filho, ou de uma mãe com o seu filho. O primeiro estágio é o estágio da infância, quando o filho é uma criança. E isso ilustra um pouco a forma como Deus nos trata nesse processo de nos atrair para o seu amor. O que é que Deus quer de você? Ele quer que você o ame. Ponto final, é só isso. Deus quer que você o ame. Se você sair daqui hoje à noite e você não lembrar de mais nada da mensagem, lembre só disso. Deus quer que você o ame. Ponto final. Mas você é um amante de si mesmo. Você não ama Deus. Como é que Deus vai conquistar esse amor? Então Deus tem um percurso que Ele faz na vida de cada cristão para nos atrair a esse amor. Porque não basta decretar, ame a Deus sobre todas as coisas. Nosso coração é rebelde. Nosso coração não se submete a esta ordem. Então Deus tem um plano para nos atrair a esse amor. E para ilustrar isso, a gente pode perceber isso no relacionamento de um pai com o filho. Então o pai também quer que o filho o ame. Muito bem, mas amor implica sempre em liberdade. Não se ama onde não tem liberdade. Você só ama quando é livre para amar. E aqui é que nós encontramos o primeiro obstáculo, talvez o mais difícil. Por causa da natureza corrompida, nós não sabemos usar bem a nossa liberdade. Por isso, nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de regras, nós precisamos de ordenamento. Pensa você aí, no seu filho, acabou de nascer a criança, e você diz, filho, tudo que eu quero é que você me ame. Tá bom? Entendeu? Agora, está aqui a mamadeira, ali está a geladeira,
Lá tem leite, tem farinha láctea, né? Ainda existe isso ainda? Tem comida lá na geladeira, ali está o pacote de fraldas. Você fique à vontade aqui na nossa casa, porque você chegou para alegrar essa casa. E você é livre para fazer o que quiser aqui dentro, porque eu amo você e eu quero que você me ame, e para que haja amor é preciso que haja liberdade. Então eu quero que você seja um menino muito feliz, que você viva bem e que você seja uma bênção aqui em casa. Fique à vontade, pode comer o que você quiser, quanto quiser, a hora que quiser, pode dormir a hora que você quiser, se vira, tá bom? A casa é sua. É assim que a gente faz com a criança? Que bom que fosse, né? Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que ensinar ali desde o começo, tem que cuidar dela até ela aprender a comer por si só. Vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Mas tudo bem, vamos pegar agora a criança um pouco mais velhinha, ela chegou na adolescência. Aí você chega para o adolescente e fala, filho, ainda continuo esperando que você me ame, viu? Tudo que eu quero é que você me ame. Mas para que haja amor tem que ter liberdade. Então, filho, você é um ser livre. Você pode dormir a hora que você quiser, pode assistir o que você quiser, pode comer a hora que você quiser, se quiser ir para a escola bem, se não quiser, não tem problema, desde que você me ame. É assim que funciona, irmãos? Não. Então, o que uma criança precisa nessa fase da infância? Ela precisa de regras, ela precisa de direcionamento, ela precisa ser conduzida. E o pai que não faz isso com o seu filho, por mais que o objetivo dele é que a criança o ame, o pai que não faz isso com o filho não está amando o seu filho, porque é isso que o filho precisa, nesse estágio da vida. Então, nesse estágio da vida, não dá para deixar a criança usar a sua liberdade do jeito que ela quiser, porque ela não tem maturidade, ela não tem condições psicológicas de lidar com tanta liberdade. Por isso ela precisa de direcionamento, porque ela está sendo educada para que ela possa, ao final, amar o seu pai. Deus faz assim conosco. Nós também passamos no relacionamento com Deus pela fase da infância, quando nós não sabemos fazer nada. Então o que tem para nós? Tem regras. Então nós vamos, sim, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus vai ser marcado pelo fazer, vai ser marcado pelas coisas que nós fazemos e deixamos de fazer. E isso é um relacionamento com Deus. Mas ainda não é aquele relacionamento ainda moldado pelo amor, mas ainda estamos sendo conduzidos para Ele. Então precisamos entender que nesse início de vida cristã, as regras são importantes, as doutrinas são importantes, o que eu posso fazer, o que eu devo deixar de lado, o que é que vai me fazer mal. Porque tudo aquilo que Deus está dizendo para eu não fazer, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer privar-me da minha liberdade, não é porque Ele quer me cercear a minha liberdade, porque Ele tem prazer em me ver preso ali naquele conjunto de coisas que eu devo fazer e outras que não devo. Não, é porque Ele me ama, porque Ele quer o meu bem, e Ele sabe que eu sou uma criança na fé. Então eu preciso de direcionamento. Aí nós chegamos no segundo estágio. O segundo estágio, que eu chamo aqui o da maioridade, quando o filho completa 18 anos. Ele já passou pela fase da infância, mas agora ele está aqui num limbo, né? Ele está entre a maioridade, entre a vida adulta e a vida infantil. Ele ainda não é um adulto maduro, mas também já não é mais uma criança. Nesse estágio do relacionamento entre pai e filho, é quando o nível de liberdade aumenta. Ele já pode fazer muitas coisas. Ele já pode dirigir, se quiser, já pode votar, mas também já pode ser preso. Junto com a liberdade vem a responsabilidade. O nível de liberdade aumenta e o direcionamento imposto diminui. Você começa a abrir caminho para a criança andar com seus próprios caminhos, com seus próprios pés. Você começa a direcionar menos e deixar que ele tome decisões. É o processo de amadurecimento.
da criança, mas ainda está num estágio intermediário entre a infância e a vida adulta. Esperamos agora que o filho comece a se comportar como adulto. Às vezes demora um pouco, né? Mas eles acabam pegando jeito. Na medida em que ele vai amadurecendo, ele começa a ver os princípios que lhe foram impostos como regras para a vida, como algo bom. Esperamos que ele incorpore esses princípios nas suas decisões como uma escolha própria, não mais porque o pai está mandando. Quem é pai aí já sabe, né? Você não precisa mais lá acordar a criança para ir para a escola, porque ele já acorda sozinho. Porque ele sabe que ele tem que ir para a escola. Você não precisa dizer para ele que ele tem que ir para a igreja, porque ele já sabe que ele tem que ir para a igreja. Então você já não tem mais tanto domínio de direcionamento, porque muitas coisas ele já incorporou. E ele começa agora a fazer aquilo de forma autônoma, por ele mesmo, sem que o pai ou a mãe esteja mandando. Mas ainda tem um monte de direcionamento que ele ainda precisa. Nós chegamos no terceiro estágio da vida adulta, o que eu chamo de autonomia. Agora o filho está maduro. Ele absorveu os princípios e mandamentos do pai que lhe foram impostos. Ele segue esses princípios sem percebê-los, mas não mais como imposição, mas sim como valores de vida que foram absorvidos. Nesse estágio, a liberdade do filho em relação ao pai é plena. O pai já não manda mais no filho. Muitas vezes o filho já está casado, já tem a sua família, e o pai não tem mais com ele uma relação de autoridade apenas. Ele toma suas decisões. Ele não precisa mais da aprovação do pai para tomar decisões. Ele agora é um adulto. A relação dele entre eles agora é uma relação marcada pelo respeito e pelo amor mútuo. O filho, ele obedece ao pai, não porque o teme, mas porque o ama, porque o respeita. Então há essa gradação aí no processo de crescimento dos filhos. Mas só quando o filho está adulto é que ele pode ter essa relação de amor com o pai. Ele tem conversas maduras com o pai. E o que liga eles agora é o amor. Mesmo já estando fora da casa do pai, ele ainda visita o pai. Ele tem consideração pelo pai. Ele é grato por tudo aquilo que o pai lhe ensinou. Então, esse vínculo agora é marcado pelo amor. É o único elo, além do sangue, é o elo que os une. No relacionamento com Deus ocorre o mesmo. Deus espera que todos cheguemos a essa maturidade, que nós absorvamos os princípios da palavra de Deus de tal forma que eles sejam naturais para nós. Esse é o alvo de Deus ao nos atrair. Ele quer que nós o amemos. Ele está nos atraindo com esse amor eterno para um relacionamento maduro em que o vínculo seja o amor. A nossa adoração a Ele, ela é importante. O nosso serviço a Deus é importante. A nossa obediência a Ele é importante. Mas Ele quer que você o ame acima de tudo. Que você o adore por amor. Que você o sirva por amor. Que você o obedeça por amor. É isso que nós vemos Paulo descrever lá no hino ao amor, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele vai dizer que se você faz tudo isso, mas não tem amor, não serve para nada. Porque o amor é para gente grande. O amor é para a maioridade. Você precisa perceber que é isso que torna a diferença entre meninos na fé e adultos na fé. É quando você percebe que aquilo que para o menino é uma ordem, para nós é um privilégio. Para quem já está mais adulto, é um privilégio. Aquilo que soa como uma imposição para quem ainda está começando a caminhar com Cristo, para quem já está na vida adulta, é um privilégio fazer. Porque aí o relacionamento é marcado pelo amor, não mais pela obrigação. E é isso que diferencia os meninos dos homens, as crianças dos adultos. O amor é a base do relacionamento maduro e o amor é próprio da maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino,
Eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 11 a 13. Como Paulo fecha o hino ao amor. O amor é para gente grande. Quando é criança ainda precisa ser direcionado. Deus está nos chamando para esse relacionamento maduro com Ele. Nós amamos o que nós conhecemos. Isso é um fato. Por isso não tem como amar a Deus sem conhecê-lo. E não tem como conhecer Deus se não for por meio da sua palavra. Então, se você quer amar a Deus, você precisa mergulhar na palavra, precisa aprender sobre Deus na palavra de Deus, para que você possa amá-lo.